Uma saudação fraterna a todos os amigos, sejam bem-vindos a mais um momento singelo, mas importante, de reflexão, de elevação de pensamento e de estudo dessa doutrina consoladora e maravilhosa que é a doutrina espírita. Eu sou Leandro Godoy, colaborador voluntário da Sociedade Espírita Esperança, estudante e facilitador de grupos de estudo. Estou aqui nesse momento para tratar com vocês de um assunto muito importante no nosso Evangelho, e um assunto que deveria ser mais analisado individualmente e coletivamente por todos nós, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo. Mas antes de começar o assunto de hoje, vamos fazer uma leitura edificante para que a gente possa elevar o nosso pensamento e logo após a leitura, a nossa prece de abertura dos trabalhos. A leitura vai ser feita do livro Obras Póstumas, que é um livro que foi lançado com o material deixado por Allan Kardec após o desencarne de Kardec. E nós vamos lá no capítulo Egoísmo e Orgulho, o terceiro parágrafo, no início do capítulo, em que Allan Kardec diz o seguinte: o egoísmo e o orgulho têm sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pôde fazer de inútil. Deus não criou o mal. Foi o homem que o produziu pelo abuso que fez dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Esse sentimento, encerrado em seus justos limites, portanto, é bom em si. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Ocorre o mesmo com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. De nenhum modo Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou-o simples e ignorante. Foi o homem que fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus, agradecendo a inteligência primeva, criadora do universo, criadora de todos nós, pelo dom da vida, pela oportunidade de existir e poder estar aqui em mais uma reencarnação, trilhando todos os caminhos, vencendo todos os desafios, com fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual do nosso planeta, Mestre amado, meigo nazareno, sublime dispensador de bênçãos a todos nós. Muito obrigado, Mestre, pelo teu amor incondicional ao planeta Terra. E muito obrigado pelo teu Evangelho, esse manual de instruções que é a base moral da doutrina espírita, para que possamos um dia nos despojar de todos os nossos defeitos e vícios, adquirindo virtudes, chegar à luz. Obrigado aos espíritos protetores desse trabalho, obrigado aos espíritos protetores da Casa Espírita, Sociedade Espírita Esperança, que nos acolhe nesse momento. Obrigado a todos os espíritos de luz que regem as coletividades, que possam amparar todos nesse momento difícil que estamos passando, e que nós possamos fazer a nossa parte. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Após a nossa oração, vamos baixar o som aqui da música de harmonização e vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, e mais especificamente o item 9, a cólera. Esse capítulo do Evangelho fala sobre um dos preceitos do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus capítulo 5, o famoso Sermão do Monte, e um dos preceitos, um dos alertas que Jesus faz, que deixou para o porvir, esse ensinamento luminoso que é o Sermão do Monte, um deles é: bem-aventurados
os mansos e pacíficos, falando aí diretamente da nossa responsabilidade com os nossos sentimentos diante dos acontecimentos exteriores, pessoal. A pessoa vai ser branda, vai ser pacífica quando ela tiver que enfrentar as dores, quando ela tiver que enfrentar as adversidades pessoais e as adversidades coletivas também que a sociedade ao qual ela está inserida a impõe. Então isso só para a gente iniciar o nosso processo de raciocínio com essa questão da cólera, para a gente entender então direitinho esse sentimento, cólera, né, que é o alvo da reflexão de hoje. Vamos ver a diferença e as semelhanças entre o sentimento cólera e a doença cólera também, porque essa denominação cólera foi utilizada para batizar uma espécie de uma doença também. E é muito interessante porque em 1865, a França de Allan Kardec, o auge da implantação da doutrina espírita, estava passando por um surto de cólera, uma pandemia de cólera. Né? Toda a Europa estava sendo acometida por essa doença. Então vamos ver. Lá no dicionário Roguais tem a denominação de cólera: sentimento violento diante de uma situação revoltante ou instinto selvagem demonstrado por alguns animais, como a cólera do leão. Né? Uma observação que foi feita, que em alguns momentos o leão perde o controle e ataca inclusive os seus, né? Por algum motivo que os veterinários, que os estudiosos ainda não entendem. Né? Eles, em algum momento estão estudando até o cérebro do animal lá para ver se tem alguma anomalia, né? Mas o leão tem essa característica, que eles apelidaram de a cólera do leão. E a doença cólera é a seguinte: doença infecciosa causada pela bactéria Vibrio cholerae, transmitida pela água contaminada. Então nós vemos, pessoal, uma semelhança muito grande entre o sentimento cólera e a doença cólera. Ambas são contraídas por algo externo que os atinge. No caso da cólera, sentimento, diante de uma situação revoltante. Dependendo dos nossos valores, dependendo da nossa visão de sociedade, dependendo de o quanto a gente observa as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, nós vamos reagir a uma situação revoltante de uma maneira ou de outra. Tá? E dependendo do nosso sistema imunológico, da nossa saúde, nós vamos reagir à contaminação dessa doença infecciosa, a cólera. Uma outra semelhança é essa: a cólera é contraída, né, transmitida principalmente pela ingestão de água, pessoal. Água, o líquido que mantém a nossa vida. O nosso corpo físico é composto quase que na sua maioria por moléculas de água. Então é algo que é inevitável. Nós temos que ingerir a água, tomar água para sobreviver. E nós temos que também, a semelhança com o sentimento, andar em sociedade, viver em sociedade. Nós somos seres sociais, pessoal. Então, por mais que a gente seja solitário, more sozinho, a gente transita na sociedade e nós precisamos dessa comunhão, né, desse envolvimento com as pessoas, primeiro com a família, círculo de amizades, trabalho, para poder evoluir, para poder crescer como espírito. Então, assim como é inevitável ingerir a água, hoje nós já temos sistemas sanitários, né, de tratamento de água muito mais avançados. Né? Na época antiga, a água ela era muito perigosa, né? Falando lá da época de Jesus, depois passando pela Idade Média, a gente sabe que o ser humano demorou muito tempo para desenvolver esse tipo de preocupação com o tratamento da água. Inclusive no século XIX, que foi a implantação da doutrina espírita, onde teve esse surto de cólera, foi aí que fizeram os primeiros avanços nos tratamentos da água, né, nos estudos do tratamento da água, e descobriram que essa bactéria se transmitia através da água. Mas é inevitável que a gente tenha que tomar água e é inevitável que a gente tenha que transitar
na nossa sociedade. E a sociedade, ela oferece para nós situações muitas vezes revoltantes, pessoal, que estão fora do nosso alcance. A gente vê coisas como pessoas que detêm o poder e teriam que estar fazendo bem para a sociedade, melhorando o mundo à nossa volta, estão roubando, estão desviando verbas, né, para benefício próprio. Pessoas que teriam condições de ajudar o seu próximo através da caridade, não, estão prejudicando o próximo através de calúnia, através de violência, através de todo tipo, né, de aviltação da vida humana. Então isso nos revolta. E é sobre isso que esse textinho do item 9, aqui do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala, pessoal. Sobre esse sentimento, como nós podemos gerenciar o nosso sentimento diante de situações que nos revoltam, para que essa cólera não se instale dentro de nós. Assim como hoje em dia, se por um acaso nós ingerirmos essa bactéria, a gente vai poder ir ao médico, fazer um tratamento o mais rápido possível para que essa doença não nos debilite a ponto de nos tirar a vida física, né? Ou então a gente previne tomando água tratada, filtrada, a gente cuida para não tomar água que não seja de procedência segura. Nós também temos que prevenir para que esse sentimento de cólera, diante das situações revoltantes que a vida nos oferece, não se instale dentro de nós. Por quê? No início do texto, o espírito, esse espírito amigo, protetor, Bordeaux, 1863, que assina esse texto, ele começa o texto dizendo o seguinte, ó, o orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que realmente é e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e fere. E então o que acontece? Ela se entrega à cólera. A gente fez a leitura edificante aqui do livro Obras Póstumas, que era do capítulo Orgulho e Egoísmo. E é exatamente na questão do orgulho que o Espírito Protetor, nesse item 9, começa a sua abordagem sobre a cólera no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho faz com que a gente veja as coisas do mundo como afrontas a nós. Nós não merecemos receber isso. Eu sou superior a isso. Eu sou vítima dessa situação. Não tem nada a ver comigo. E quando a gente se sente vítima das situações, ao invés de fazer algo para modificar aquilo de maneira construtiva, de maneira branda, pacífica, né, moderada, serena, que é o contrário da cólera, né? Inclusive no dicionário Howise diz lá, tem um destaque lá, ó, o contrário de cólera é moderação e serenidade. Ao invés da gente agir com moderação e serenidade naquelas situações que nos revoltam, porque isso vai fazer com que a gente analise a situação, veja o que nós podemos fazer para auxiliar, né, com que aquilo mude, e a gente, na resignação positiva, aí sim muda o mundo. Porque através da revolta, aquela revolta que gera violência, aquela revolta que gera agressão física, que gera agressão verbal, psicológica, a gente não vai sair do lugar, pessoal. Mestre Jesus nos alertou quando ele dizia, dai a outra face. Se alguém lhe bater na face direita, dai a esquerda. É exatamente nessa situação que a gente aplica, né? Se alguém lhe constranger dar 10 passos com ele, dê 1000. Se alguém lhe pedir a túnica, dê também o manto. Né? Que a gente passe por cima do nosso egoísmo e colabore com a nossa sociedade. Não adianta a gente se encolerizar, a gente se indignar, porque a indignação é o sentimento que nos leva à instalação da cólera. A cólera é quando a gente perde o controle e agride através de uma contaminação exterior. O sintoma principal da cólera
o sintoma que demonstra que ela está se instalando é a indignação. A palavra indignação já é uma junção, né, de duas palavras, indignas, né, do latim, sem dignidade. Quando a gente não tem dignidade para observar, para analisar, para ser sereno, para ser brando e pacífico, a gente se indigna, a gente perde o controle dos nossos sentimentos, das nossas ações e se encoleriza. Aí responder o mal com mais mal não vai gerar nada de bom, pessoal. Ah, mas existem pessoas que só através da violência que elas vão acordar, vão despertar, porque tem que ter pena de morte, porque o político tem que matar, porque o traficante tem que não sei o quê. Gente, nós estamos no século XXI, 2021. A história da nossa humanidade nos provou que essas violências todas não educam o ser humano na evolução moral. Só transformam o ser humano, que era ruim, através de um castigo como esse, numa pessoa pior. O que educa o ser humano são atos de amor e bondade, são demonstrações de amor e bondade. O maior exemplo de todos, a gente pode citar vários, mas o maior é o Mestre Jesus. O Mestre Jesus veio para a Terra, sofreu tudo que sofreu. Alguns historiadores ateus dizem que a campanha de Jesus foi um fracasso. Por quê? Porque ele ficou durante 3 anos ali pregando, foi preso, açoitado e foi assassinado. Então ele não teve êxito. Como não teve êxito, pessoal? Ah, mas aí algumas pessoas usaram os ensinamentos de Jesus, deturparam e criaram instituições que depois, mais tarde, fizeram as cruzadas, mataram em nome de Cristo, a Inquisição, que é um capítulo hediondo e trevoso da história da humanidade. Gente, Jesus dividiu a história do planeta em 2, antes de Cristo e depois de Cristo. O que fizeram em nome de Cristo é responsabilidade das pessoas. Né? Aquela frase reflexiva que atribuem ao Evangelho, né? Atribuem ao Evangelho, mas não está no Evangelho, Deus condena os pecados e não condena os pecadores, é uma frase reflexiva que foi feita em cima de alguns trechos do Evangelho, principalmente o capítulo 15, né? A parábola das ovelhas lá que Lucas fala, né? Quem vai condenar o pastor que tendo 100 ovelhas, uma foge, ficam 99, ele deixa aquelas 99 ali e vai buscar aquela ovelha que está perdida, fazendo uma alusão ao perdão de Deus, né? Aquela pessoa que erra, tá? E lá no capítulo 17, do mesmo evangelho de Lucas, diz, né, o escândalo é inevitável, mas ai do homem pelo qual eles veem. Então, o próprio Jesus dizendo logo depois que Deus ele não é condescendente com o pecador, né? Tipo, o escândalo é inevitável. No atual estágio evolutivo que a gente se encontra, nós vamos cometer erros. Mas se a gente se arrepender, se a gente se modificar, nós seremos perdoados por Deus através da nossa reforma íntima. Porque Deus condena o pecado, Deus condena o erro e não quem errou. Quem errou vai sofrer as consequências na lei de causa e efeito do próprio erro que cometeu. Mas então, ao contrário de algumas religiões que pregam a condenação eterna, né, as leis de Deus gravadas na nossa consciência e o nosso conhecimento de que é Deus e dos atributos da divindade, de que Ele é soberanamente justo, bom e perfeito, nos leva a refletir de que Deus não faria isso com as suas criaturas, né, com nós. Nós somos filhos de Deus, Ele nos criou. Por que Ele nos criaria sem a chance da gente evoluir, da gente se arrepender dos nossos erros e da gente se renovar, tá? E o que isso tem a ver com cólera, pessoal? A cólera é uma maneira de demonstrar a nossa evolução. O ser humano lá, 3.000 anos atrás, na época de Moisés, ele reagia às situações que a sociedade oferecia de uma maneira. Grandes reinos, grandes impérios, aquelas tribos, uma brigando contra a outra, grandes impérios tentando anexar um ao outro, o ser humano praticamente recém-saído do primitivismo, né, com um instinto muito aflorado de sobrevivência. Não, porque nós temos que conquistar, nós temos que escravizar. Praticamente era assim a sociedade. Tinha um império que
invadia um território, escravizava aquele povo trabalhava como escravo para ele, aí aquele povo se revoltava contra aquele império, daí tinha uma guerra civil, eles viviam em guerra, eles viviam em constante conquista, isso em todo mundo conhecido, né? Era a prática, o ser humano vivia para salvaguardar o seu território e para conquistar territórios alheios e ter cada vez mais poder. Aí veio Moisés, trouxe a ideia do Deus único, mas o povo ainda utilizou, né, aquela ideia do Deus único, aquelas leis, o decálogo de Moisés e depois o Código Penal de Moisés para criar outras oligarquias, outras nichos sociais e hierárquicos de poder para poder angariar bens e regalias, fazendo com que o povo, né, deixado na ignorância, a revelia, né, pudesse servi-los. Aí veio Jesus. E em cada época da humanidade, as pessoas se revoltavam e se encolerizavam. Muitas vezes essa cólera as levava a um combate suicida contra as forças mais poderosas. E elas eram trucidadas. Quantos genocídios aconteceram, pessoal? O povo se revoltava e levantava, pegava em armas para lutar contra os invasores ou contra os déspotas. Ao invés de se desenvolver intelectualmente, de buscar o conhecimento, de tentar dentro da sociedade deles ali mudar alguma coisa e demonstrar através da atitude o que é certo a fazer. Então a cólera é uma maneira de demonstrar. Os nossos livros de história demonstram como a gente vem reagindo diante das situações que a gente acha revoltante, vindo lá de Moisés, passando por Jesus, passando pela Idade das Trevas, pela Idade Média, depois pelo Iluminismo, depois pela Revolução Francesa. A gente veio, né, Primeira Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e entramos, né, na Era Moderna. E hoje em dia, pessoal, ainda a cólera é muito presente na nossa sociedade, de maneira individual. Mas de maneira coletiva, global, as nossas coletividades já estão lidando de uma outra maneira com essas questões. A tão famosa, tão decantada Terceira Guerra Mundial, que ia destruir o planeta Terra no final do século XX, início do século XXI, ainda não aconteceu e provavelmente, tenho quase certeza, de que não é mais possível que isso aconteça. Porque a gente vê as grandes potências dialogando. Não é o ideal ainda, mas estão dialogando. Tem alguma coisa errada, se reúnem lá na Organização das Nações Unidas. Um líder mundial se reúne com outro líder mundial, sentam e tentam resolver aquilo ali através da via diplomática. Há pouco tempo atrás não existia via diplomática. A gente acha que isso é cinismo, né, deles, mas não, gente. Se a gente olhar os livros de história, uma grande potência se revoltava contra a ação de um outro país, as forças armadas iam lá e faziam uma guerra. Está cada vez menos provável que isso aconteça, pessoal. Só que nós temos que mudar essa questão da cólera também dentro de nós, dentro do nosso coração. Quantas vezes no nosso dia a dia nós nos entregamos à cólera por situações, vamos voltar ali, que nos revolta, que a gente acha revoltante. A gente se revolta com ações dos outros que nós também cometemos. Porque a gente se encoleriza de maneira hipócrita, isso é pior ainda. Vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal. Eu dentro da minha casa, eu gosto que as pessoas falem baixo. Aí alguém fala meio alto, eu grito com aquela pessoa para que ela fale baixo. Poxa, eu estou devolvendo o mal com mais mal, criando, me encolerizei, levantei a voz por algo que era exatamente o alvo da minha cólera. Um absurdo. No trânsito, pessoal. Eu estou lá no trânsito, dirigindo direitinho e alguém fez alguma coisa errada. Gente, pelo amor de Deus. Esse é um dos motivos mais surreais de se encolerizar é no trânsito. Tu não tem como mudar aquela situação do irmão que erra. A gente não sabe quem está no outro carro.
Por que a pessoa está fazendo isso? A gente vê vídeos na internet de gente filmando situações de trânsito, berrando, falando palavrões, né? E pessoas elogiando aquela atitude porque o outro motorista fez alguma coisa errada, se distraiu e andou do lado esquerdo, tinha que andar do lado direito, fez uma conversão errada, e é palavrões, quando não para e vão às vias de fato. Gente, pelo amor de Deus, nós não somos mais seres primitivos. Não somos nós que temos que julgar e não somos nós que vamos corrigir essa situação, são as autoridades competentes. Existem autoridades competentes para no trânsito. Por que a gente não pode respirar fundo, fazer a nossa parte? Vai que aquele irmão está com um problema psicológico, vai que ele é ignorante mesmo quanto a essas questões de educação. Foi a criação dele, a maneira como ele se desenvolveu durante a vida, ou ele está realmente sofrendo com um problema, principalmente agora nessa época de pandemia, com um problema de saúde dentro da sua família, com problemas financeiros. A gente não sabe o motivo pelo qual aquela pessoa está agindo dessa maneira. Então por que a gente se encoleriza? Eu quero ler para vocês aqui um trechinho do Evangelho que vai nos dar o exemplo. Ó. No seu desvario, aí vem direitinho a questão do trânsito, o homem colérico se revolta contra tudo, desde a natureza bruta dos objetos inanimados, que ele quebra porque não lhe obedece. Quando a gente está encolerizado, a gente soca, a gente joga as coisas na parede, joga as coisas no chão, né? Há nesses momentos, se ele pudesse se ver de fora a sangue frio, teria pena de si mesmo ou se acharia bem ridículo, diz o Espírito. Vocês imaginem, pessoal, se a gente pudesse, se tivesse uma câmera filmando nós no trânsito e as nossas reações, e depois, no momento de calma e tranquilidade em casa, a gente colocasse essas imagens na TV e assistisse os xingamentos, as palavras, né, chulas, os gestos obscenos, muitas vezes cenas da gente saindo do carro e chamando a outra pessoa para briga, que é uma característica do homem primitivo, lá da época de Moisés, que a gente traz ainda junto de nós, em pleno século XXI. Quão ridículo a gente se acharia fazendo isso. Então vamos refletir, pessoal. O que a gente vai ganhar com essa situação? É aquela pergunta. Se eu tivesse nessa situação, será que eu sou tão perfeito assim que em nenhum momento eu me distraio ou tenho problema e cometo algum erro no trânsito a ponto de ser o baluarte da virtude, o baluarte da justiça para xingar aquele irmão que está ali, que entrou errado, ou a pessoa trabalhou e saiu de férias, se juntou dinheiro, saiu de férias com a família e está na nossa cidade em férias, então tá ali gerando divisas, gerando emprego, né? E está distraído mesmo, não conhece as ruas e comete algum erro. E a gente se encoleriza, pessoal. Tu não concordar, tu te desagradar, é do ser humano. Tranquilo. Agora, o que eu estou falando aqui é a cólera. A raiva que te leva a abrir o vidro e gritar pela janela. E muitas vezes fechar o outro carro, descer do carro e chamar para briga. Gente, isso é ridículo. É ridículo, para dizer no mínimo. Então vamos analisar as nossas ações. No trabalho, como é que a gente trata com as pessoas que hierarquicamente estão abaixo de nós? Será que a gente trata com benevolência e muita paz, como diz lá no capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem? Se Deus colocou pessoas, né, sob a sua tutela profissional, né, que é sua responsabilidade, como você as trata? E na sua família, pessoas da sua família que têm um entendimento diferente de você, das coisas sociais, da inteligência, que não tem a instrução, que não lê os mesmos livros, que não tem o entendimento que você tem espiritual. Como você trata essas pessoas? Você trata com respeito, você trata com admiração, muitas vezes com espírito fraterno e caridoso, ou você trata com desdém, né? Porque a pessoa não tem o mesmo entendimento que tu. Então essas são as reflexões, pessoal, que a gente trouxe para a noite de hoje. E eu quero encerrar essa conversa, esse bate-papo fraterno sobre a cólera, com
o último trecho, o último parágrafo do item 9, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se pratique muito mais o bem, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a empreender esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é induzido a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Não posso ser caridoso, não posso ser humilde, não posso ser espírita e ao mesmo tempo ser colérico, ser belicoso, ser a favor do armamento, ser a favor da violência, ser a favor da pena de morte, do aborto, ser a favor da iniquidade, da drogadição, da entorpecimento, né, das faculdades mentais através de substâncias lícitas e ilícitas na nossa sociedade. Uma coisa não encaixa com a outra. Por isso que muitas vezes, mesmo detendo conhecimentos, mesmo frequentando instituições religiosas, filosóficas, casas espíritas, nós não conseguimos a plenitude suficiente que nos traz a felicidade. Porque ser espírita é ser o tempo inteiro um seguidor, um perseguidor dos ensinamentos de Jesus e da prática desses ensinamentos no nosso dia a dia. Aí, citando novamente os Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá para o Bom Espírita, o penúltimo parágrafo, onde diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em dominar as más tendências. Não deixar que a cólera tome conta num momento de indignação, tome conta de nós, é um exercício para se tornar um bom espírita, que é a mesma coisa que ser um bom cristão. Então, para encerrar a nossa conversa, essa nossa reflexão, quero pedir a todos que fechem os seus olhos e quero pedir licença para o nosso querido amigo espiritual, o Poverello de Assis, Giovanni de Pedro de Bernardone, Francisco de Assis, esse espírito de luz que exemplificou no planeta Terra, num momento tão difícil da história da humanidade, a virada do século XII para o século, a virada do século XI para o século XII, exemplificou tão bem os ensinamentos de Cristo na sua vida, no seu andar. Vamos orar a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima, se Deus quiser e vai querer.